Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial, aqui na 95,7 FM. É um grande prazer começar mais um programa. Todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir pelo site, que é o www.radiomundial.com.br. Inclusive lá tem o podcast com mais de 20, 30 programas gravados de cada comunicador da Rádio Mundial, que são mais de 150 comunicadores. Bom dia, Pedro, muito obrigado aqui na mesa de som. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, homeopata, psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares. Estou aqui na rádio há 17 anos, nesse mesmo horário, fazendo o programa, abordando assuntos como homeopatia, as terapias complementares, as doenças crônicas dos animais, as doenças psíquicas, a psicanálise clínica, a relação entre o tutor e o tutelado do animal, e agora, mais recentemente, abordando apaixonadamente, inclusive, as constelações familiares, a visão sistêmica, que é uma nova forma de ver o paciente, de ver as famílias, ver as doenças, enfim, de ver tudo, né? A visão sistêmica, ela muda completamente o nosso foco. A impressão que a gente tinha, que eu tenho, é que você estava com um grau de miopia, o teu óculos estava muito atrasado, né? Você estava com 3 graus, você estava usando óculos de 1 grau. Aí você vai no oftalmo e aí troca o óculos e você passa a ver numa amplitude, numa nitidez que você não estava vendo. Então, essa é a visão sistêmica, já a gente fala um pouquinho mais disso. Antes, telefones dos ouvintes, 3171-0221. Estamos ao vivo. Quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitar a oportunidade, pode ligar. E 3262-4490. 3262-4490. Dúvida em relação aos animais, a psicanálise, constelação, fiquem à vontade. Se eu souber, eu respondo. Vamos lá. A nossa agenda. Primeiro, dia 25/4 agora, né? Nós já vamos entrar em abril, dia 1º de abril, segunda-feira, se não me engano, né? Dia 25/4, 25 de abril, palestra gratuita de constelação familiar aqui no IBRA. O IBRA é uma escola de pós-graduação para médicos veterinários. Essa palestra é aberta ao público. Ela vai ser dia 25/4 às 14 horas. Precisa só levar um quilo de alimento, né, para cachorro, 1 quilo de ração para cão e gato, e é franqueada a entrada. No dia 15/5, curso de homeopatia veterinária. Esse curso é específico para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Eu falei até nesse curso na semana passada, algumas pessoas me ligaram querendo fazer o curso, mas ele é exclusivo para medicina veterinária. A homeopatia, ela é uma especialidade oficial dentro da medicina veterinária. Aliás, foi a primeira especialidade a ser reconhecido pelo nosso Conselho Federal de Veterinária e foi institucionalizada. Então, ela é uma terapêutica oficial. Até muito veterinário não sabe disso. Interessante que ainda algumas pessoas, poxa vida, homeopatia, será que funciona, será que não funciona, né? Uma discussão bem atrasada, clássica, inclusive, do século passado, né? Hoje a gente já está num outro momento, né? Em que as terapias integrativas, elas galgam por aí, né? E a homeopatia é uma delas. Terapia floral, medicina tradicional chinesa, acupuntura. Então, essa palestra, não é uma palestra, não, é um curso de um dia todo para veterinário e estudante. A grande novidade é que no dia 3 de abril, né, quarta-feira que vem, nós iniciaremos o nosso curso de formação em constelação familiar. Curso de formação em constelação familiar, Hellingeriana, e curso de formação em constelação veterinária, né? A pessoa vai sair apta a fazer, a aprender e a fazer a técnica das constelações familiares, que ela pode usar em várias áreas em que houver demanda, na medida que os pacientes vão trazendo essas demandas, né? Então, na área do direito, na área pedagógica, na área empresarial, organizacional, na área familiar, obviamente, e na área da medicina veterinária. É o primeiro curso dado por um médico veterinário do Brasil, né? Pelo menos eu não conheço um outro curso de formação em constelação familiar
dado por um veterinário. Então, o meu foco, com certeza, vai ser também para a área veterinária, que é uma área que eu atuo há quase 3 décadas em consultório. Então, com essa expertise, essa bagagem que eu trago de consultório, eu adicionei a visão sistêmica, e isso vai fazer toda a diferença no curso de formação em constelação familiar na área veterinária. Nós estamos com um ambulatório em que os alunos podem acompanhar às segundas-feiras, das 8h30 às 11h30 da manhã, na OAB de São Bernardo do Campo, onde nós atendemos, fazemos as constelações. Há um departamento de psicologia lá na OAB de São Bernardo, que nós damos atenção às mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Então, quem tiver interesse em conhecer esse trabalho também, todas as segundas-feiras, na OAB de São Bernardo do Campo. Aliás, se você quiser conhecer qualquer um dos nossos trabalhos ou participar de qualquer evento ao qual eu participo, basta mandar um WhatsApp para o meu telefone, para o meu WhatsApp, faz um contato comigo que eu mando um banner eletrônico com endereço, informações, etc. Né? Então o meu contato é 0 operadora 11 99639 0089 99639 0089. Então, a partir do dia 3, a partir de quarta-feira que vem, curso de formação em Santo André, na Escola Caminho do Meio, que fica na Rua das Paineiras, 685, no bairro Jardim, em Santo André. Esse curso tá para sair desde o ano passado e, felizmente, agora eu tenho muita gratidão do universo me dar essa confiança, né, e essa oportunidade de aprender cada vez mais essa técnica. Aliás, ontem nós tivemos as constelações ocorrem às quartas-feiras. Quem quiser participar, também entra em contato comigo, que eu mando o telefone da escola, precisa se inscrever, a sala lá não é tão grande. Ontem lotou, né? Se tivesse mais uma pessoa, ela não conseguiria entrar na sala, e foi uma noite assim, simplesmente linda, uma noite de cura. Eu fico impressionado com os sistemas, né? Com o campo. Nós chamamos de campo, né? Nós consteladores chamamos de campo, o que é, na verdade, um inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, como ele é inteligente, como ele é extremamente organizado e sincrônico, como ele agrupa pessoas. Ele deve ter um trabalho danado, né? É um tipo de inteligência que a gente não alcança. Mas ele tem um trabalho danado para juntar num mesmo local, numa mesma hora, pessoas que têm interfaces ligadas a problemas muito semelhantes, né? E onde, tratando você trata todos que ali estão. É algo impressionante. Então, a gente sai de lá, toda quarta-feira, toda constelação, você sai meio esquisito, porque você sai se questionando, puxa vida, que coisa fantástica que é o universo e como a gente acaba se encontrando, né? As pessoas semelhantes, com as mesmas questões, elas acabam se encontrando para tratamento, para cura, né? Esse aqui é a grande questão do momento que nós estamos vivendo, né? Todos estão em busca de uma cura. Às vezes a gente vai para as terapias, né? E a constelação é só uma terapia, é uma psicoterapia breve, eficaz, mas é uma terapia. A pessoa vai por conta de uma dificuldade financeira, de prosperidade, outros vão por uma questão ligada à saúde, outros por um conflito familiar, outros para tentar se encontrar mesmo. Às vezes a pessoa tem tudo, né? Tudo entre aspas, né? Aqui, né? Tem dinheiro, tem trabalho, tem uma vida rica, entre aspas, né? Mas não se encontra. Então vai para as terapias para um autoconhecimento e tentar entender o que acontece, né? Então é muito bacana. As constelações familiares, elas são ela é uma técnica da visão sistêmica que não substitui nenhum tipo de tratamento. Eu continuo no meu consultório fazendo os atendimentos, né, falando das constelações veterinárias. Eu continuo fazendo a minha especialidade, que é a homeopatia, que é a especialidade ao qual eu fui preparado para exercer e aonde a gente vê os resultados acontecendo de uma forma muito interessante. A homeopatia, ela tem uma série de vantagens. Ela é barata. Às vezes a consulta não é tão barata porque ela dá um trabalho danado. Você tem que estudar a personalidade do animal, você tem que estudar a enfermidade do animal.
e você tem que encontrar um medicamento entre 4.500 remédios homeopáticos que se adequem àquele quadro. Esse tipo de homeopatia nós chamamos de homeopatia unicista. A homeopatia unicista é aquela homeopatia que é prescrita baseado no estudo da personalidade do animal e da sua enfermidade. É o tal do remédio único que a gente prescreve para o paciente e que pode ter ação em qualquer doença que ele tenha, não especificamente ou não exclusivamente num problema pontual, mas é o remédio da pessoa ou o remédio do animal. Esse é um tipo de homeopatia chamado de primeiro nível, que é uma homeopatia que dá muito trabalho, mas os resultados são impressionantes. Elas agem especialmente naquelas doenças longas, incuráveis, que agudizam, que fazem que o animal sofra. Por exemplo, os quadros de rinite, os quadros de dermatite, aqueles quadros de transtornos de comportamento, animais muito medrosos, muito ansiosos, animais que têm síndrome do pânico, muito comum, cada vez mais, inclusive. A gente, utilizando esse tipo de homeopatia, a gente trata muito bem esses casos. Tem uma outra homeopatia que é baseado no estudo, não mais da personalidade, embora pode ser também pontuado algumas questões ligadas ao emocional, ao psiquismo do animal, que chama homeopatia organicista. Essa homeopatia, ela é considerada de segundo nível. Primeiro, segundo, terceiro nível não significa que seja melhor ou pior que nada. Cada caso tem uma indicação. Essa homeopatia é a homeopatia da grande maioria dos homeopatas humanos e também dos homeopatas veterinários, porque ela é mais simples a sua prescrição. Então, nós focamos mais num problema específico que o animal tem. Isso traz uma resposta rápida. A homeopatia unicista, aquela homeopatia que a gente estuda a personalidade, ela tem uma resposta mais lenta, bem mais lenta, né, normalmente. Até porque são doenças que acompanham o paciente durante muito tempo. O animal chega lá, a pessoa fala, olha, esse animal tem esse quadro alérgico há 15 anos, há 10 anos, há 8 anos. Então a resposta, quanto mais longo é o período em que o animal tem a doença, mais demorado, mais tempo leva para o animal apresentar a melhora do quadro. E quanto mais rápido é a doença em que o animal apresentou, olha, o animal começou a ficar doente de 15 dias para cá, mais rápido é a melhora desse paciente, normalmente na terapia homeopática. Então, até a medicina homeopática organicista verifica muito, olha muito para as questões mais pontuais e as questões localizadas das doenças. E tem uma outra homeopatia chamada homeopatia de terceiro nível. Essa homeopatia, ela é uma homeopatia de mais fácil prescrição ainda e é para questões pontuais. Esse tipo de homeopatia tem uma resposta a mais rápida, de todas as terapêuticas, normalmente é a mais rápida. É a homeopatia em que você agrupa medicamentos homeopáticos dentro do mesmo composto, dentro do mesmo frasco do remédio, você coloca vários medicamentos, o que é diferente da unicista, de único, né? Onde você usa um único medicamento. A homeopatia complexista, você usa vários medicamentos. E para que serve a homeopatia complexista? A homeopatia complexista, ela tem a função de atuar num determinado problema específico. Eu falo bastante dos imunomoduladores homeopáticos, que são medicamentos que são estudados. Isso é que é bacana dos complexos. É possível estudar na academia, na faculdade. E é isso que a gente tem feito. De uma forma direta ou indireta, a gente está se baseando muito na prescrição dos complexos homeopáticos em trabalhos científicos. Então, há várias universidades no Brasil, hoje, vários pesquisadores que estão em projetos estudando esses medicamentos. E eles agem em doenças específicas, por exemplo, o câncer. Uma das doenças que mais nós utilizamos esses tais imunomoduladores homeopáticos é no tratamento do paciente oncológico. Mas não só. As doenças autoimunes, as doenças alérgicas, veja que há uma sincronicidade aí. Normalmente as doenças imunológicas, né? O câncer é uma doença bastante interessante que acomete cada vez mais animais e tem várias razões para que isso ocorra. Normalmente, hoje, esse aumento da doença a gente atribui a vários fatores, como eu disse, mas a um em específico que é o adiantado da idade do animal. Os animais estão vivendo, os animais de estimação
É esse que eu me refiro. Eles estão vivendo cada vez mais em função de cuidados cada vez melhores, maiores que os seus tutores lhes proporcionam. Então, vacinas, alimentação adequada, os animais cada vez mais vivendo em apartamentos, e isso evita acidentes, problemas, atropelamentos, uma série de coisas. Então, hoje os medicamentos, os pacientes oncológicos, eles estão sendo cada vez mais frequentes no consultório. Mas não só. O tipo de vida que os animais levam hoje, essa vida estressante, onde eles não se socializam, não têm contato com a natureza, vivem em ambientes fechados e muito contato com o ser humano, né? O ser humano é tão complicado que o animal muito próximo dele, ele adoece, né? Com certeza. O ser humano, ele precisa... Eu acho tão interessante o ser humano, por isso que ainda que veterinário, chegou um momento na minha carreira que eu falei, não, eu preciso estudar essa espécie animal, né? Então eu vou fazer psicanálise para tentar entender, porque é muito interessante. Estudando o ser humano, eu me incluo, né? Quando eu digo, nosso ser humano é muito difícil, o ser humano é muito complexo, o ser humano não sei o quê, é óbvio que eu sou ser humano e eu me incluo, né, nessas qualidades e nesses defeitos também das pessoas, né? Então foi aí que eu vi essa questão da relação entre as doenças dos tutores e dos tutelados, né? Ontem mesmo, né, conversando lá na Constelação, apareceram várias... Eu falei do meu livro, Cara de um, Focinho do Outro, e houve vários comentários de pessoas, especialmente com relação a diabetes. Diabetes é uma doença que... Diabetes e câncer, a gente vê muita relação entre o animal e seu tutor. Mas voltando, os animais vivendo cada vez mais, tendo cada vez mais a doença câncer, a gente precisa buscar as alternativas terapêuticas. E uma grande alternativa terapêutica é a terapêutica homeopática e os imunomoduladores homeopáticos, por vários motivos. Ele é barato, não faz mal, não tem efeitos colaterais, não impede que o animal faça o tratamento tradicional, quimioterápico, por exemplo, ou radioterápico. Já existe radioterapia para animal em São Paulo. E, ao mesmo tempo, ele traz uma resposta positiva tanto para a qualidade de vida do animal, diminuição do sofrimento, e nós acreditamos numa melhora do quadro oncológico. Não estou falando em cura aqui, tá? Né? Essa é uma palavra muito complexa, mas eu estou falando em melhora. Eu estou falando em evolução positiva do tratamento que a homeopatia proporciona, tanto do tratamento tradicional, como muitas vezes a gente usa exclusivamente os medicamentos homeopáticos para tratar esse paciente. Veja no caso, por exemplo, de um gato com câncer. Os gatos, os felinos no geral, são extremamente sensíveis às medicações. Imagina a quimioterapia num gato, como seria. Às vezes a gente atende pássaros como pacientes oncológicos, pássaros com tumores. Seria praticamente impossível fazer qualquer tratamento tradicional, ortodoxo, quimioterápico, numa ave, né, num gato. Então, a gente tem que lançar mesmo de alternativas, né? O bom é que a veterinária exige isso, né? Exige que a gente estude cada vez mais outras terapêuticas para que a gente tenha opções, ferramentas para tratar o nosso paciente, porque ele tem particularidades próprias. E agora eu tenho um recado para vocês da farmácia homeoterápica. A homeoterápica farmácia de manipulação produz fórmulas magistrais, alopáticas, fitoterápicas e homeopáticas, inclusive os imunomoduladores homeopáticos, importantes no tratamento complementar de inúmeras doenças crônicas, entre elas o câncer, atualmente muito comum nos animais de companhia. Homeoterápica farmácia de manipulação, consulte sempre um médico veterinário. Rua Heitor Peixoto, 530, Cambuci, telefones 3277-1007 ou pelo WhatsApp 949820006. As pessoas me perguntam, né, agora com essa questão da visão sistêmica, se ela trata os animais de forma exclusiva. E essa pergunta eu respondo todos os dias no consultório, de forma alguma. A gente deve fazer duas estratégias de tratamento. Eu sempre falo isso. Quando o paciente, no caso o animal, chega no consultório, nós o abordamos da melhor forma possível. É óbvio que se nós pudermos utilizar a homeopatia como exclusividade no tratamento, muito melhor. Mas podemos utilizar de forma complementar também um tratamento alopático.
com a prescrição, às vezes, de antibiótico, anti-inflamatório, né? Eu costumo dizer que a minha primeira formação é clínica geral, a homeopatia vem depois, né? E a obrigação do médico, que seja o veterinário, é melhorar a qualidade de vida e trazer alívio para o sofrimento do nosso paciente. Então, a abordagem individual do animal é extremamente importante. No entanto, não pode ficar só nisso. Hoje, com a visão sistêmica, a gente relaciona a doença do animal com o sistema familiar ao qual ele está inserido. Então, nós vamos tentar entender o porquê dessa doença naquele sistema. Por que o animal adoeceu? E o que a gente pode fazer para destravar esse mecanismo? Por exemplo, na visão sistêmica, nós temos as questões ligadas às crianças não nascidas, o que nós chamamos de abortos que ocorreram no sistema familiar. São famílias, obviamente, compostas de homens e mulheres, e essas mulheres, muitas vezes, elas sofreram com a condição de perder crianças, né? de lidar com essa questão ligada ao aborto. E Bert Hellinger fala que normalmente alguém na família, no sistema, segue o aborto, numa pulsão de morte, numa tristeza, num processo depressivo. E eu percebo, estudando as constelações, mesmo durante o próprio curso, eu comecei a imaginar na possibilidade do animal fazer a mesma coisa. Porque o animal, na minha visão, está muito no lugar da criança dentro da família. E especialmente nos dias de hoje, onde o animal ele é tratado como um membro efetivo da família, dentro daquele conceito de família multiespécie. Hoje a família é composta de vários elementos, de várias espécies. E eu percebo que durante as constelações, quando nós pertencemos às crianças não nascidas, os abortos que ocorreram no sistema, o animal automaticamente melhora do seu quadro. Isso não é uma coincidência. A gente chama de sincronicidade, quando um fato se repete. As constelações, ela é baseada na fenomenologia, nos fenômenos. Esses fenômenos se repetem. Quando os fenômenos se repetem, a gente tem que olhar para eles. Então parece que existe sim uma relação íntima, uma relação associativa, positiva, entre a presença de pessoas que se sentem não pertencendo ao sistema familiar, e nós localizamos isso através do processo de constelação familiar, e doenças dos animais, especialmente as doenças de caráter crônico-degenerativas. Coincidência ou não, é exatamente a questão dos pacientes oncológicos, o câncer, as doenças metabólicas, o diabetes, as doenças alérgicas e as doenças autoimunes. Então, parece existir uma relação muito interessante. Então, veja, quando esse paciente chega no consultório, a gente aborda ele individualmente, fazendo o tratamento tradicional para que ele melhore, porque essa doença já está cristalizada no seu corpo físico. Pois bem, só que não dá para ver só o animal no consultório mais. Eu não consigo olhar só para o cachorro, sem olhar para o sistema e sem tentar entender quais os fatores naquele sistema que estão agravando aquela doença, ou que talvez foram responsáveis pelo seu desencadeamento. Não estou tirando a responsabilidade genética do animal ao qual desenvolveu aquele quadro. Mas não é só isso. Nós não temos que olhar só para o doente. Nós temos que olhar no entorno. Esse entorno chama-se família. E ver o que aconteceu nessa família que pode estar cooperando, agravando, dinamizando, potencializando aquele quadro que o animal está pertencendo. Aquele quadro que o animal está apresentando. Tá bom? Dúvidas? Entre em contato comigo pelo WhatsApp 0 operadora 11 99639 0089 99639 0089. Eu deixo meu site www.drmarcosfernandes.com.br. Um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal. Até mais.